Olá, falemos de temas de paleontologia. Para nos acompanhar no tema de hoje, preparei, como de costume, uma apresentação. E assim, o tema de hoje será os fósseis e a sua utilidade bioestratigráfica. Os fósseis têm variadíssimas aplicações, variadíssimas utilidades. Talvez uma das mais evidentes seja aquela que está relacionada com o conhecimento dos organismos do passado e o modo como os grupos biológicos evoluem ao longo do tempo, ou seja, a paleobiologia e a evolução. Mas os fósseis são também úteis para o entendimento da paleogeografia e da tectónica, para a compreensão dos processos tafonómicos e de fossilização, para o conhecimento da paleoecologia dos organismos do passado e da interpretação dos ambientes do passado, os paleoambientes, e talvez um dos aspectos mais conhecidos, o da datação, ou seja, da utilização dos fósseis como elementos de datação associados à sua utilidade bioestratigráfica. E será esse o tema deste nosso encontro de hoje. Ou seja, vamos hoje focar a nossa atenção de entre aquelas três subdivisões conceptuais da paleontologia, vamos centrar a nossa atenção na biocronologia. O tema de hoje, a utilidade dos fósseis como elementos de datação, está diretamente relacionado com o princípio básico da estratigrafia, o princípio da sobreposição, que foi enunciado por Nicolau Steno em 1669. De acordo com o princípio da sobreposição, em termos gerais, numa sequência estratigráfica de camadas geológicas, não perturbada, não alterada, as camadas situadas mais abaixo são mais antigas do que as camadas situadas sucessivamente mais acima. Se a este princípio juntarmos os fósseis, então fácil será de deduzir que os fósseis que ocorrem nas camadas situadas mais abaixo numa sequência estratigráfica serão mais antigos, enquanto que os fósseis que surgem nas camadas mais recentes serão sucessivamente mais recentes. Com base nesta associação dos fósseis às sequências estratigráficas, é possível, registando a distribuição estratigráfica dos fósseis ao longo das sequências estratigráficas, ou seja, de alguma maneira registando a cronologia do aparecimento e do desaparecimento dos diversos grupos biológicos, aqui representados por várias espécies de amonites, então registando as ocorrências, os aparecimentos e os desaparecimentos desses diversos grupos, é possível estabelecer uma cronologia da ocorrência desses diversos grupos biológicos. Uma vez essa sequência estabelecida, é possível, digamos assim, eliminar a ligação direta destes fósseis às camadas onde ocorrem e, com base no seu aparecimento e desaparecimento, estabelecer zonas, estabelecer fatias estratigráficas que nos dão a datação, que nos dão a sequência da ocorrência destes mesmos grupos de fósseis. Porque é que é possível usar os fósseis de grupos biológicos do passado como padrões temporais? Por que razão os podemos usar, os fósseis, para datar as camadas nas sequências estratigráficas? Porque existe evolução biológica e, consequentemente, porque o aparecimento de um determinado grupo biológico e o seu desaparecimento, ou seja, a extinção desse grupo biológico, são pontos fixos no tempo. Uma vez um grupo biológico extinto, ele não volta a aparecer. Isto acontece porque a evolução é um processo irreversível.
As extinções, quando ocorrem, são para sempre. E, portanto, quando um determinado grupo biológico deixa de estar representado no registro estratigráfico, então significa que esse desaparecimento corresponde à extinção desse grupo biológico no passado e ele não voltará a surgir no registro estratigráfico mais acima, ou seja, em camadas mais recentes. Os fósseis são usados como datação há muito, desde os inícios, desde os primórdios da geologia, numa altura, por exemplo, ainda em finais do século XVIII, numa altura em que os processos evolutivos não eram verdadeiramente conhecidos e, sobretudo, não eram de modo algum entendidos. No entanto, os fósseis já eram utilizados como elementos de datação. Por que é que isto sucedia? Por que é que isto sucede? Porque da mesma maneira que não é necessário entendermos qual o mecanismo do relógio para podermos ler as horas nesse relógio, ou seja, utilizarmos a utilidade cronológica do relógio, também não é necessário entender verdadeiramente o processo evolutivo subjacente para registar as ocorrências e os desaparecimentos dos fósseis, dos grupos biológicos, nas sequências estratigráficas e, com base nesses aparecimentos e desaparecimentos, estabelecer fatias cronológicas baseadas na presença ou ausência desses mesmos grupos biológicos. Contudo, conhecer o mecanismo evolutivo subjacente permite-nos entender porque é que isto acontece e utilizar os fósseis como ferramentas de datação bioestratigráficas de um modo mais eficaz e mais racional. Para que determinados fósseis, ou para que os fósseis de determinados grupos biológicos sejam o mais úteis possível do ponto de vista da datação, da bioestratigrafia, os fósseis hoje e os grupos biológicos que lhes deram origem, os organismos que lhes deram origem no passado, devem cumprir, tanto quanto possível, um conjunto fundamental de critérios. Assim, de um lado, à nossa esquerda, temos os organismos de uma espécie XX no passado e à direita temos os fósseis desse mesmo grupo biológico. Entre os organismos do passado e os fósseis do presente, temos a taxonomia, esse filtro paleontológico, esse mecanismo paleontológico que transforma os restos biológicos do passado nos fósseis do presente. Assim, reparem, um dos aspectos fundamentais para os fósseis poderem ser utilizados de maneira eficaz para datação é que tenham, na atualidade, uma expressão estratigráfica curta, que a sua distribuição vertical nas sequências estratigráficas seja o mais curta possível. Quanto mais curta, quanto mais estreita essa distribuição, mais discriminantes serão do ponto de vista cronoestratigráfico, do ponto de vista estratigráfico. No passado, quanto mais curta tiver sido a duração de vida de um determinado grupo biológico, de uma espécie, então isso irá determinar no presente fósseis com curta distribuição estratigráfica. Por outro lado, para que seja possível comparar as associações fossilíferas, independentemente das sequências estratigráficas em que ocorrem em zonas distintas do planeta, ou seja, para estender a utilidade bioestratigráfica dos fósseis às áreas mais distantes do planeta, é necessário que, atualmente, os fósseis de determinado grupo tenham uma distribuição geográfica ampla, tão ampla quanto possível, e também que ocorram no maior número possível de tipos de rochas, ou seja, sejam facialmente independentes, ocorram em diversas fáscias. O que é que isto significa? Significa que os organismos do passado, por um lado, deveriam eles próprios ter, naquela espécie, uma distribuição geográfica o mais ampla possível e, por outro lado, apresentarem características, nomeadamente no caso dos organismos marinhos, do seu modo de vida, que os tornassem independentes das condições de fundo, independentes das condições de deposição dos sedimentos na altura. Estes aspectos da distribuição geográfica dos organismos
e da sua capacidade de fossilização tem a ver com características intrínsecas e extrínsecas desses mesmos organismos que veremos um pouco mais em detalhe daqui a pouco. Por outro lado, os organismos do passado deveriam apresentar condições, características, mais uma vez, quer relacionadas com o corpo do organismo, quer externas ao corpo do organismo, ou seja, intrínsecas ou extrínsecas, que potenciassem a fossilização. Resultado, esses fósseis, na atualidade, existem em quantidade e, como tal, são fáceis de encontrar. É importante encontrarmos os fósseis para os podermos utilizar como elementos de datação. Se forem raros, a sua utilidade bioestratigráfica diminui porque será difícil encontrá-los. Por outro lado, é importante que os fósseis apresentem características morfológicas dos organismos originais que permitam distinguir entre os diversos grupos biológicos, que permitam identificar os fósseis. Isto tem a ver com características que potenciem a identificação dos vestígios existentes no organismo original. Portanto, estes 4 aspectos, quando cumpridos o melhor possível pelos fósseis da atualidade, distribuição estratigráfica curta, distribuição geográfica ampla e facialmente independente, grande quantidade de fósseis, existência de elementos de identificação, potenciam, aumentam a utilidade bioestratigráfica dos fósseis. Quanto melhor os fósseis cumprirem estes 4 critérios, mais úteis serão do ponto de vista da datação da bioestratigrafia. Que características potenciam a utilidade bioestratigráfica dos fósseis, características dos organismos do passado que tornam os seus fósseis no presente o mais úteis possível do ponto de vista bioestratigráfico. Temos características intrínsecas, aquelas que são inerentes ao corpo do organismo, que têm a ver com aspectos do corpo do organismo. Por exemplo, a presença de esqueleto duro, a presença de elementos esqueléticos biomineralizados. Que implicações é que a presença destes elementos no corpo dos organismos do passado tem nos fósseis do presente? Bom, potencia a fossilização desses restos e, portanto, vamos ter na atualidade mais fósseis desse grupo, apoiando o ponto 3 daquelas 4 características que vimos há pouco. Outro aspecto, a concha, os elementos esqueléticos biomineralizados apresentarem morfologias distintivas, ornamentação, aspectos morfológicos distintos, etc., vai tornar a identificação dos fósseis mais discriminantes e, portanto, vai apoiar a característica 4 daquele conjunto de 4 que vimos há pouco. Aspectos como a dimensão, já que normalmente organismos de menor dimensão existem em maior quantidade, vai também potenciar a quantidade de fósseis que poderemos encontrar. A mineralogia original do esqueleto, consoante os minerais utilizados na biomineralização dos restos esqueléticos, assim a tafonomia vai atuar sobre eles de modos diferentes e potenciar a fossilização desses mesmos restos. E depois temos as características extrínsecas, aquelas que não têm a ver com aspectos do corpo dos organismos. Por exemplo, a taxa de reprodução não tem a ver diretamente com o corpo do organismo, mas quanto mais elevada for a taxa de reprodução, maior quantidade de exemplares nós encontraremos de fósseis desses organismos. Por exemplo, o ambiente onde vivem. Organismos que vivem em ambientes marinhos ou em ambientes aquáticos, onde há uma preponderância dos processos de acumulação de sedimento, esses organismos têm maior probabilidade de vir a entrar no registro paleontológico, de dar origem a fósseis, do que aqueles que vivem em ambientes terrestres, por exemplo, onde predominam os processos de erosão. Outro aspecto é extrínseco, o modo de vida. Já falámos, quando falámos do modo de vida dos organismos marinhos, que os organismos pelágicos, porque vivem independentes do fundo, têm
ou dão origem a fósseis facialmente independentes, ou seja, fósseis que podem ocorrer em diversos tipos de rochas, enquanto que os organismos que vivem associados ao fundo, os organismos bentónicos, normalmente estão associados a um determinado tipo de substrato e, portanto, os seus fósseis ocorrem associados às rochas que resultam desse mesmo substrato, ou seja, são facialmente dependentes. Outros aspectos, a taxa de especiação do grupo. Quanto mais rápida for a taxa de especiação, mais curta será a expressão estratigráfica dos seus fósseis, porque mais curta terá sido a duração, a expressão cronológica desse grupo biológico no passado. Se pensarmos na utilidade bioestratigráfica e na utilidade paleoambiental dos fósseis, nas informações bioestratigráficas e paleoambientais que os fósseis nos dão, então, se fizermos um gráfico em que na vertical temos a estratigrafia, ou seja, o tempo no passado, e na horizontal a distribuição geográfica dos fósseis e a sua dependência ou independência facial, ou seja, a geografia e os ambientes do passado, então temos que os fósseis mais úteis do ponto de vista bioestratigráfico tendem a ter uma expressão estratigráfica mais estreita, mais reduzida e uma distribuição geográfica e facial mais ampla. Este será o ideal bioestratigráfico. Por exemplo, os fósseis das amonites aproximam-se bastante bem deste ideal bioestratigráfico. Por outro lado, aqueles fósseis que são mais úteis, mais informativos do ponto de vista paleoambiental, normalmente têm uma limitação geográfica e uma limitação facial que denotam uma limitação geográfica e uma limitação ambiental no passado. Um exemplo será, por exemplo, os fósseis dos rodistas, que existiram apenas em plataformas carbonatadas de climas tropicais associados às margens do Oceano Tétis durante o Jurássico Superior e o Cretácico. Contudo, atenção, os organismos no passado e os fósseis no presente têm comportamentos muito diferentes destes ideais. A sua origem e a sua extinção dos grupos biológicos pode ocorrer em zonas geográficas distintas, claro, em momentos do tempo distintos, mas depois o seu comportamento pode ser bastante variado. A ideia é, quanto mais se aproximarem do ideal bioestratigráfico, mais úteis serão para a datação. Quanto mais se aproximarem deste ideal paleoambiental, mais úteis serão do ponto de vista da interpretação paleoambiental. Mas, atenção, todos os fósseis nos dão informação cronológica, assim como informação paleoambiental, uns mais, outros menos. Vejamos alguns exemplos de grupos ao longo do Paleozoico, do Mesozoico e do Cenozoico, que são frequentemente utilizados em datação, em bioestratigrafia, quer de uma maneira mais eficaz, ou seja, em escalas internacionais, ou de uma maneira mais restrita em escalas, em contextos mais regionais. Tem aqui alguns dos grupos para o Paleozoico, sendo que a BOLD estão aqueles que nós abordamos nas nossas aulas práticas da paleontologia, no Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, para o Paleozoico, para o Mesozoico e para o Cenozoico. Como é que alguns destes fósseis, destes grupos, se comportam? Temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, no caso dos amonoides, nesta amonite do género Amalteus, vejamos o comportamento dos fósseis deste grupo, deste género. Por exemplo, reparem, são fósseis que apresentam uma identificação eficaz, porque têm muitos elementos morfológicos, são bastante abundantes, porque são organismos que possuíam no passado conchas biomineralizadas, eram organismos pelágicos, portanto com ampla distribuição geográfica e os seus fósseis hoje em dia apresentam uma assinalável independência facial e têm distribuições estratigráficas curtas. Tem aqui a distribuição estratigráfica, Jurássico Inferior, Andar Plinsbachiano, deste género de amonites. Outro grupo, este paleozoico, um grupo de trilobites, o género Phacops, este já não
um representante de um grupo pelágico, mas sim de um grupo bentónico. Reparem, apresenta identificação eficaz, encontramos fósseis abundantes. No entanto, tratando-se de organismos bentónicos, poderão apresentar uma distribuição geográfica menos ampla e mais facialmente independente. Podem apresentar uma distribuição mais regional do que comparados, por exemplo, com organismos pelágicos. Também a sua distribuição estratigráfica pode ser um pouco mais ampla que a de alguns géneros de amonites. Por outro lado, temos aqui, ao contrário das amonites e das trilobites, que são fósseis frequentemente utilizados em escalas internacionais, temos aqui exemplos de fósseis que são mais utilizados em escalas regionais, ou seja, que têm uma aplicação mais regional, menos ampla que os anteriores. Por exemplo, os fósseis de ouriços do mar apresentam identificação eficaz, são abundantes, contudo, sendo organismos bentónicos, apresentam alguma dependência facial e apresentam normalmente distribuições estratigráficas mais amplas. Outro exemplo é o caso dos bivalves, que, apesar de alguns bivalves serem bastante eficazes e bastante utilizados em bioestratigrafia, em geral são organismos que, por serem bentónicos, apresentam um registro paleontológico menos constante, mais facialmente dependente, mais geograficamente dependente e também por apresentarem normalmente distribuições estratigráficas mais amplas. E por hoje ficamos por aqui, neste tema dos fósseis e da sua utilidade bioestratigráfica. Voltaremos a encontrar-nos brevemente para mais temas de paleontologia.